Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Obrigado você ouvinte que nos acompanha desde o começo e muito obrigado você que está chegando aqui agora. E vamos começar a nossa sexta temporada finalmente, depois de um grande período de ausência. Estamos muito motivados para mais essa temporada e com uma grande novidade. Agora o Geocast é um projeto de extensão oficial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e isso explica também o nosso período de ausência. Esse ano eu virei professor da UERJ e além da correria do dia a dia, eu fiz de tudo para viabilizar esse projeto de extensão aqui para o Geocast para que a gente consiga um pouco mais de estrutura. Quem sabe ano que vem alguns estudantes aqui no auxílio desse projeto e assim teremos também uma maior periodicidade aqui nos nossos episódios. E para abrir a nossa sexta temporada, eu tenho a honra aqui de conversar com meu amigo Iago Correia. O Iago Correia ele é oceanógrafo pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Geociências e Análise de Bacias pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente está cursando doutorado em Oceanografia pela UERJ. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do nosso Geocast e hoje uma presença muito especial aqui comigo. Tô com meu amigo Iago Correia. E aí, Iago, tudo bem? Tudo bem, Rômulo. É uma honra, satisfação estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado realmente e gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo. Opa, Iago, muito obrigado. E eu chamei o Iago aqui para a gente falar de um assunto muito importante, né? Mas antes da gente ir direto no assunto, ele perpassa uma paisagem que talvez seja hoje, né, uma das paisagens mais cultuadas aí pelo brasileiro, que é a praia, né, o oceano, o litoral. E o Iago tem um projeto muito interessante chamado Oceanoterapia. Mas, Iago, para o nosso ouvinte aí, o que é Oceanoterapia? Na verdade, a oceanoterapia é um canal de divulgação científica onde a gente pode ter contato com aspectos diversos do oceano, como a questão da praia, como a questão dos animais, como a questão da influência no clima, mas principalmente abordando alguns aspectos que levam a gente entender diretamente como o oceano participa do nosso dia a dia, como ele influencia na nossa saúde, na economia, na política, que são aspectos que muitas vezes não são abordados em questões oceanográficas, em questões de meio ambiente, e que podem fazer total diferença na inclusão das pessoas no grupo oceano, né? E elas possam acabar entendendo que elas fazem parte disso e fazendo parte de um grupo a gente tem que cuidar, zelar e potencializar qualquer tipo de ação sobre essa causa. Ainda mais porque a maior parte da população brasileira, de acordo com o último censo, mora numa linha aí de até 100 quilômetros do litoral, né? E ali também está concentrada boa parte do nosso PIB, né, o Iago. Então, cuidar do oceano ele é importante do ponto de vista ambiental, lógico, e a gente vai falar disso bastante aqui, mas acaba sendo importante para o bolso do brasileiro também, né? Isso, Romulo. Nós temos cerca de 55% da população brasileira morando próxima a menos de 100 quilômetros do litoral. Isso diz muito sobre como foi o nosso processo de urbanização e indica também que ali, próximo ao litoral, estão as principais cidades, os principais aeroportos, os principais hospitais, as principais infraestruturas, as principais fontes de emprego, de renda, imóveis. Muita coisa está relacionada diretamente ao oceano e as pessoas acabam não percebendo muitas vezes, né? E quando a gente não percebe, quando a gente não tem esse conhecimento, fica difícil ter a valorização, né? Então é uma dessas abordagens que a gente tenta trazer lá na página da Oceanoterapia, no canal no Instagram e no YouTube, como forma de alertar, trazer às pessoas esse conhecimento e também essa valorização da importância do oceano no nosso dia a dia. Mas como é que é a nossa relação hoje em dia com o oceano? Ela é boa, ela é ruim? A gente está fazendo o nosso dever de casa? É complicado falar sobre isso, é um pouco triste, na verdade, Rômulo, porque a gente tem hoje em dia uma relação de descaso com o oceano, apesar da gente depender dele. A gente depende diretamente do oceano, como a gente estava falando aqui, por exemplo, um imóvel ele é valorizado pela presença da praia próximo dele. Mas, indiretamente, a gente tem um descaso com essa condição, porque a gente sabe a elevação do nível do mar é uma realidade, volta e meia a gente vê casos de ressaca tentando invadir aí
uma área que, na verdade, foi tomada pelas cidades. E aquele imóvel que é valorizado pela presença da praia, ele é protegido por um muro de contenção, que não deixa a onda avançar. E aí, dessa forma, é um processo contraditório, porque uma onda, quando ela atinge o muro, ela tende a escavar a areia que está à frente desse muro e acabar com a praia. É o fim da praia em longo prazo. E sem a praia ali, aquele imóvel que antes era valorizado pela presença da praia, passa a ser desvalorizado por ter tomado uma decisão de artificialização da linha de costa e, consequentemente, acaba, né, indo em contradição com a própria questão financeira. Muitos desses aspectos são vistos na oceanografia, mas não estão à luz do público e acabam acontecendo muitas questões absurdas em termos ambientais e sociais que não são levados à tona pela falta de conhecimento das pessoas, pela falta de valorização com o oceano, pela falta de divulgação desse conhecimento científico. E uma vez a gente estava conversando, né? Já tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, de conversar contigo. Você falando justamente sobre essa falta de consciência, né, das pessoas com o mar, e não só das pessoas que estão visitando, né, que de repente é do interior e está indo para o litoral ali para passar as férias, mas dos próprios moradores. Então eu queria que você desse uns exemplos para mim de como o mar está no nosso dia a dia, mesmo eu que estou aqui em Petrópolis, não é tão distante, mas não tenho praia aqui disponível o tempo inteiro. Eu gosto muito de falar sobre o oceano para as pessoas que não estão próximas ao mar, porque a gente tem uma impressão de que o oceano só influencia a nossa vida quando a gente mora perto da praia, né? Mas na verdade vai além disso e também vai além dos peixes, dos camarões, de qualquer tipo de alimento que vem do oceano. O oceano está na nossa vida de verdade, até mesmo presente no nosso café da manhã, por exemplo. Os ovos que a gente come ali, ovos fritos, ovos cozidos, se provavelmente a gente não tem uma galinha no quintal de casa para colocar um ovo, a gente muito provavelmente acaba comprando esses ovos em um supermercado. E quando a gente compra o ovo em supermercado, a gente está comprando ovos que são fornecidos por grandes granjas, né? Que a gente sabe que acaba injetando hormônios e a galinha acaba crescendo cada vez mais rápido. Só que os ovos não acompanham a velocidade de crescimento da galinha. Então, por isso eles vêm pequenos, quebradiços. E recentemente os pesquisadores acabaram encontrando uma solução diretamente vinda do mar. Através de algas calcárias, vivem na superfície e acabam morrendo, decantando na coluna d'água e formando depósitos de calcário que estão espalhados por toda a nossa costa brasileira. E esse calcário é extraído do mar, é feito uma espécie de farinha e adicionado na ração animal, no caso na ração da galinha, e aí acaba sendo uma grande fonte de cálcio e magnésio. Esse cálcio e magnésio são responsáveis por tornar os ovos mais resistentes e a gema fica cada vez maior. Então a gente tem uma relação direta do oceano com o nosso café da manhã, por exemplo. Olha que loucura, né, cara? É impressionante. Na verdade, o oceano está em diversos aspectos da nossa vida e a gente acaba não entendendo, não percebendo, né? Um outro exemplo que eu gosto de utilizar bastante para associar as pessoas, mesmo que distantes do mar, é o PCR, né? O PCR é aquele teste do Covid que enfia um cotonete no nosso cérebro, na verdade. Né? Horrível. É horrível, e aquele teste, antigamente, ele não conseguia ser completado. Os cientistas iam desenvolvendo, só que ele é feito em altíssimas temperaturas. Então, nem todos os materiais acabavam resistindo a essas altas temperaturas, de 70 a 100 graus Celsius. Até que os caras descobriram também a solução no mar, né? Eles acabaram descobrindo uma bactéria chamada termos aquático. Ela acaba vivendo em zonas termais do oceano a mais de 400 graus Celsius, né? E eles foram pesquisar como é que ela conseguia sobreviver, perceberam que ela desenvolvia uma proteína específica e começaram a replicar essa proteína em laboratório e adicionar esse procedimento no PCR. Aí o PCR passou a ser completado e acabou, nesse caso, nos últimos anos, né, acabam salvando a vida de milhares a milhões de pessoas detectando o teste de Covid, né? Então, a relação direta do oceano, primeiro com o nosso café da manhã, agora com a nossa saúde, e está em tantas outras coisas, Romulo. Está presente no nosso protetor solar, que é feito a partir da areia da praia. Olha Está que presente, interessante. tá presente na nossa camisa UV, também feita da areia da praia. O fósforo da gente utilizar no fogão. Tem muitos outros aspectos, tantos outros. Tênis, uniforme de futebol, feito a partir de plástico reciclado dos oceanos, lá no Real Madrid, no Barcelona. Estou até cobrando hoje em dia lá na Oceanoterapia. Eu sou Bahia, né? Então eu torço para o Bahia. Direto quando o Bahia faz publicação de novos jogos, eu
tento chamar atenção para eles, já que o Bahia é um time bem ativo em questões sociais, para que eles também participem dessa campanha, comecem a fazer, né, dos uniformes um meio de chamar atenção para a causa dos oceanos a partir da reciclagem de plástico vindo dos mares, né? Então, o oceano está presente na nossa vida de forma que a gente muitas vezes não pode nem imaginar. Eu digo que a gente não pode imaginar porque a gente está ainda descobrindo tantas outras coisas, tantas sermentias, e é importante que as pessoas saibam para que elas valorizem, e através da valorização a gente pode chegar à conscientização. Não, exatamente, é importante você trazer esses exemplos aqui para o ouvinte, porque às vezes o ouvinte também não mora na praia e quando vai visitar é uma razão a mais para cuidar daquele patrimônio, né? Não só pela beleza cênica, a gente está acostumado a associar o oceano à praia, né? E a praia a uma coisa bonita que está ali para servir a gente, para no momento de lazer. Mas é muito mais do que isso, né? Todo tipo de praia é importante, o oceano, seja ele qual for, é importante, sendo bonito ou não. Com e certeza. É importante o ouvinte prestar bastante atenção nesses exemplos que você está trazendo para a gente, porque essa do café da manhã me pegou muito. Essa aí, pelo amor de Deus, você vai comer um ovo ali e aquilo tem a ver com o oceano. Muito interessante, né? Rômulo, eu gosto assim de sempre trazer a público um pensamento que é básico. A gente pode imaginar que o ser humano não conhece nem cerca de 5% do oceano, né? A gente tem muita coisa para descobrir. É algo imenso, é algo tão vasto, mas a gente acaba limitando o conhecimento e a nossa percepção do oceano a poucos aspectos, como quando a gente fala sobre o oceano, vem logo à mente a poluição, vem os bichinhos, as plantinhas, vem aquela good vibes de praia, de surfista, e Sim. Acabou. É um pensamento muito superficial. A gente tem muito além para comentar, muita coisa para falar. O oceano participa diretamente da nossa economia, cara. Cerca de 95% das nossas importações e exportações vem através da navegação. É algo que a gente pode até mesmo não ter dimensão do que isso significa, Sim. Já que quando a gente pensa em transporte de cargas, a gente imagina logo um caminhão, a gente imagina um avião, um trem, mas todos esses meios de transporte não fazem nem 1% do que a navegação faz por nós e a gente não enxerga. Muito provavelmente as pessoas que estão aí através do podcast ouvindo pelo celular, pelo smartphone, esse smartphone chegou muito provavelmente a elas através da navegação. E a gente muitas vezes não valoriza, não entende, né, que o oceano faz parte da nossa vida, seja para quem mora perto da praia, seja para quem mora longe da praia. E tem tanta coisa para explorar, vamos falar sobre o oceano, porque ele é fundamental em nossas vidas. Muito interessante você falar de transporte, porque a maior parte, né, da importação brasileira vem via mar, né? De outros países vem pelo mar, como você falou. Mas isso está acontecendo internamente também, né? Devido às estradas do Brasil, né, em condições cada vez piores, né? E a gente ter abandonado aí os transportes de massa, principalmente as ferrovias, né, lá no meio do século XX, a cada ano aumenta o que a gente chama na geografia de cabotagem, né? Cabotagem é aquele transporte, para o ouvinte mais desatento, é aquele transporte marítimo pelo mar dentro do mesmo país. Né? Então vem mandar uma carga lá de Belém aqui para o Sudeste. Né? Como as estradas, né, ligando essa região são muito ruins, então vai lá, coloca no mar, vem beirando a costa do Brasil e chega aqui no Porto de Santos ou no Porto do Rio de Janeiro, né? E a gente fala sobre essa questão da cabotagem, Rômulo, como sendo algo fundamental, não só pela questão do transporte de cargas, mas também até mesmo para a defesa civil. A gente viu aí que tempos atrás, provavelmente em 2018, a gente teve greve de caminhoneiros e o Brasil parou. Eu lembro. E a gente tem quase que 8.000 quilômetros de costa e a gente pouco explorava, né, nossa navegação e acabava dependendo exclusivamente de um único meio de transporte que nos fez refém, né, naquele período. Então, tendo essa possibilidade, tendo tanto litoral para explorar, é necessário que a gente acabe mudando a nossa percepção sobre as nossas formas de transporte, né? E a gente teve aí um grande desestímulo para a navegação desde o governo JK lá atrás. Para o pessoal novinho aí, é o governo dos 50 anos em 5, né? Onde Isso. Houve uma expansão aí da busca pelo investimento estrangeiro aqui no nosso país, e junto com esse investimento estrangeiro vieram diversas rodovias, vieram diversos carros, caminhões, Isso. E esse tipo de transporte foi estimulado
acabando desestimulando, né, a navegação. E hoje em dia a gente tem aí uma tentativa de incentivo à navegação que ainda não faz jus, ainda não é aquilo que a gente espera, que a gente precisa para o nosso país, que tem quase que 8 mil quilômetros de área costeira. É um continente quase, né? É um continente. Meu amigo, a gente está se encaminhando aqui para o fim do bloco 2, mas antes de terminar o bloco 1, na verdade, né? Mas antes de terminar o bloco 1, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Dado esse momento aí que a gente vive com o mar, que não é muito legal, né? Eu tenho frequentado uma cidade de praia, agora eu estou trabalhando numa cidade de praia, então eu aproveito e toda semana, como bom petropolitano, eu vou lá e dou um mergulho na praia. Né, para aproveitar tudo que eu não tive ao longo da minha vida. E é uma praia que eu frequento desde de criança, né, uma praia do Forte, lá em Cabo Frio. E eu sempre frequentei na alta temporada. Né? E agora eu tô tendo oportunidades, né, já que eu tô indo para lá toda semana, de frequentar a praia em vários outros momentos, inclusive na baixa temporada, né, durante a semana, no período de não férias. E Maravilha. parece uma outra praia, né? A questão não só da limpeza da areia, mas o próprio mar, né? A água, aquela água cristalina, né? Não tem aquela quantidade de pessoas ali revolvendo o sedimento. Então parece realmente uma outra praia. Mas eu entendo que Cabo Frio depende quase que exclusivamente do turismo, então ela não pode abdicar de receber essas pessoas. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que vai todo mundo continuar indo à praia, as pessoas vão continuar visitando, passando as férias e a região da praia vai continuar sendo valorizada. E partindo do pressuposto também, como você disse, que a gente não está cuidando bem desse ambiente, né? Desse ambiente cênico aí, a gente considera muito um ambiente só de beleza cênica. Como é que a gente pode mudar a nossa relação com o mar? Essa é uma ótima pergunta, Rômulo. E para responder essa pergunta, eu gosto também de dar um exemplo para que as pessoas entendam que muitas vezes a gente recebe um conhecimento e não está sendo transformado em conscientização, né? O exemplo que eu dou é em relação ao plástico. Todas as pessoas, todo mundo já teve acesso ao conhecimento de que o plástico é um grande vilão para o meio ambiente. Está presente no estômago das tartarugas, está presente no estômago das baleias, está presente no nosso estômago, está presente no nosso corpo, no nosso sangue. E mesmo sabendo desse conhecimento, de alguma forma, a maioria de nós aqui, acaba me incluindo nisso, a gente pode olhar que na cozinha da nossa casa, a gente tem lá um saco plástico e não biodegradável, né? Então, só o conhecimento não está fazendo a gente alcançar a conscientização. Então, para responder essa sua pergunta de como transformar nossa relação com o mar, eu digo aqui para as pessoas que é necessário a valorização. A valorização pode ser interpretada como diversos outros termos, é mais um senso de inclusão em um grupo. Quando a gente recebe a informação de que o plástico é algo danoso, letal para o meio ambiente, para as nossas vidas, a gente não está acabando internalizando essa informação. Então, a gente não está fazendo parte desse grupo que quer ver a coisa mudar. Isso acontece constantemente com o oceano. O oceano é visto como algo afastado nas nossas vidas, né? Mas, ao menos, a gente está aqui conversando sobre isso. As pessoas acabam não entendendo como que o oceano participa da vida delas e, por ser algo afastado, elas acabam também desvalorizando, se escondendo, né, de problemas oceânicos. E uma vez que a gente passa a valorizar o oceano, entendendo que ele está fazendo parte do nosso café da manhã, da nossa saúde, né, nosso transporte de cargas, pode ser que as pessoas acabem valorizando essa área. E um meio que você faz parte ali daquele grupo, daquele pensamento coletivo, pode acabar trazendo não só através do conhecimento, da valorização, a gente chega até a conscientização, né? As pessoas precisam entender que é importante divulgar essa valorização do oceano, é importante elas entenderem como que o oceano participa da vida delas, para que dessa forma aquele conhecimento se transforme numa mudança de hábito. E é tudo isso que a gente precisa. A gente quer que as pessoas continuem frequentando a praia, a gente quer que elas também entendam que elas devem cobrar as autoridades de saneamento básico para aquela Cabo Frio que recebe 2 milhões de pessoas em período de alta estação, e não consegue comportar essas pessoas adequadamente em relação aos serviços de saneamento básico. Então, a gente quer frequentar a praia, a gente quer que as pessoas frequentem a praia, a gente quer que as pessoas interajam com o oceano, a gente não quer tirar ninguém do mar, a gente só quer levar as pessoas a terem uma conscientização para que elas cobrem da maneira adequada as autoridades, para que elas tenham atitudes
particulares, né, individuais, que se tornem boas atitudes coletivas, para que elas tenham cultura oceânica, na verdade, que é o que a gente está tentando falar, que é uma boa relação com o mar, um bom contato com o mar. Então, tudo isso parte da valorização do que a gente está interagindo, do que a gente está estudando, do que a gente está participando. É isso, meu querido Iago. E por aí a gente termina o bloco 1 e fique com a gente volta já. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Fala galera, estamos de volta e agora eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto com o meu amigo Iago. Lá no primeiro bloco ele já comentou um pouquinho sobre a questão das mudanças climáticas, né? E Iago, uma coisa que vem muito na cabeça das pessoas com esse assunto é o aumento do nível do mar. E aí quando as pessoas ouvem falar em aumento do nível do mar, já vem logo aquelas projeções, né? As cidades que vão desaparecer com o aumento do nível do mar. Enfim, queria saber de você se isso existe e até que ponto isso vai acontecer da maneira que a gente vê na televisão. É fato que o nível do mar vai aumentar, mas ele vai engolir todas as cidades do jeito que a gente vê aí na mídia? Rômulo, a elevação do nível do mar é uma realidade, né, em todo o planeta. Agora, existem dois aspectos diferentes, né? A primeira é a elevação do nível global do mar. É algo determinado pelo derretimento das geleiras, pela expansão térmica das moléculas de água com o aumento da temperatura. E isso realmente está acontecendo e é um grande problema para o futuro. Mas a elevação do nível global do mar vai ter consequências diferentes em cada região costeira do planeta, né? Que é o que a gente chama de elevação do nível relativo do mar. Cada praia é diferente, Rômulo, então a gente pode perceber que existem praias mais planas, existem praias mais íngremes, existem praias feitas por costões rochosos, como aqui na região do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, cada uma com seu aspecto, elas se tornam mais ou menos vulneráveis ao avanço do mar. E sendo mais ou menos vulneráveis, os impactos serão diferentes, né? Então, quando a gente vê aquelas projeções de que vai tudo ser inundado, aquilo é baseado em índices de vulnerabilidade costeira. São áreas que provavelmente são mais planas, mais impactadas pelo homem, que têm uma possibilidade maior de serem atingidas pelo avanço do mar. Já existem outras áreas que nem serão tão atingidas assim, protegidas por grandes costões, falésias, e existem até áreas onde o mar vai recuar, né, e a praia vai avançar. Mas, ao certo, falar sobre como isso vai acontecer daqui a 50, 80 anos, 100 anos, ainda é um grande mistério para a ciência, porque nós temos uma grande dificuldade de fazer esse monitoramento, porque o oceano é desvalorizado, Romulo. Pelo fato do oceano ser desvalorizado, a gente pode perceber que existe pouco incentivo à pesquisa oceânica, poucas parcerias públicos-privadas com as empresas para o estímulo da oceanografia, pouco incentivo ao oceanógrafo. Então, muitas vezes, a gente não tem equipamento espalhado pelo nosso litoral, a gente não tem uma grande série de dados histórica para a gente fazer uma análise de como foi, como será. Então, a gente tem uma grande incógnita, a gente sabe que a elevação do nível do mar está acontecendo, a gente sabe que isso é uma realidade que vai trazer problemas, prejuízos para a sociedade como um todo, mas ainda não sabemos dizer diretamente como isso irá acontecer. Aquelas projeções, elas são feitas com o melhor do intuito, né, das intenções, né, de mostrar para o pessoal que nós temos um problema e precisamos buscar soluções para minimizar esses impactos. Mas muita coisa ali ainda não está esclarecida e essa falta de esclarecimento vem devido à falta de valorização do oceano, tá certo? Realmente é muito difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer em cada costa, né? Mas que de fato uma das consequências, né, das mudanças climáticas e do período que a gente está vivendo, uma das consequências vai ser o aumento do nível do mar, né? Então a gente precisa realmente acompanhar de perto aí para ver o que vai acontecer. E embora essas previsões aí mais catastróficas talvez não se pareçam com o que realmente vai acontecer, acaba acendendo uma luz ali na cabeça das pessoas, né, que alguma coisa de ruim pode acontecer se a gente não mudar. Isso exatamente. Acaba e que sendo algo um ponto tem que positivo. ser feito, né? Isso aí. E a gente pode pensar que existem diversas variáveis. A gente está falando só da elevação do nível do mar, o aumento de uma quantidade, de um volume de água na bacia oceânica. Mas existem tantas outras variáveis, por exemplo, o que o ser humano vem fazendo nos rios. É um grande exemplo, a construção de barragens
acaba barrando não só a água, mas também a areia que está chegando ao litoral. Com menos areia chegando ao litoral, as praias são pouco alimentadas com areia. E a areia é uma forma da praia resistir ao avanço do mar. Se está chegando menos areia, a praia vai aos poucos recuar. E esse é um aspecto que está diretamente relacionado ao avanço do mar e não é contabilizado na elevação do nível do mar, que é um outro aspecto. Então, se a gente juntar os dois, a previsão pode ser mais catastrófica ainda, de acordo com novos aspectos que a gente vem realizando dentro do continente. Então, é algo para a gente pensar e entender a complexidade de todo esse processo. Não é fácil a gente analisar até onde o mar vai avançar em 100 anos, ainda mais com as condições de trabalho que são oferecidas à oceanografia por inteiro. E por isso é tão importante a gente estar aqui falando no podcast, por isso é tão importante as pessoas estarem sabendo disso, que elas podem fazer a diferença no futuro, né? A gente está aqui conversando para pessoas que muitas vezes podem vir a tomar decisões no futuro para toda a sociedade, e é tão importante que elas saibam disso para que algo possa mudar no futuro. Com certeza, com certeza. Foi bom você ter falado sobre Rio. Eu lembrei da pesquisa do professor Manuel, da UFRJ, Manuel Fernandes, que já foi até entrevistado aqui nos episódios atrás do Geocast. Ele fez uma pesquisa em 2019, utilizando mapas históricos aqui de Petrópolis, né? Ele trabalha muito com cartografia histórica. Sim. E aí, a pesquisa dele meio que viralizou depois daquela chuva, né, de 2022. Ele foi convidado a falar em vários programas de televisão, mas ele publicou isso em 2019. Sim. E olha que interessante, uma das áreas da minha cidade aqui que mais alagam, né, que é o Rio Quitandinha, choveu 30, 40 minutos, pode ter certeza que lá já está alagado, né? Então é uma região que a gente até evita aqui de passar naquele período de chuva de verão. Sim. E aí ele conseguiu, através dos mapas históricos, esse rio, antes de Petrópolis existir, né, no início ali do planejamento da cidade, ele tinha até ilha fluvial no meio. Ele tinha mais de 30 metros de largura em um dos pontos. E hoje você vai lá e ele está um rio retilinizado com 3 metros. Nossa. Então aí ajuda a entender o porquê que aquela região é problemática, né? Faltou ali um cuidado com o rio daquela região por um contexto óbvio, né? Lá do século XIX, né? A visão era outra, mas se a gente trouxer essa discussão para os dias de hoje, a gente precisa enxergar o mar, enxergar os rios de uma outra maneira se a gente quiser que o futuro seja diferente, né? E aí eu queria que você, se você puder, trouxesse agora para a gente algumas soluções que estão acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo, de pessoas que já estão pensando nisso e já estão agindo, né, frente às mudanças climáticas, frente ao aumento do nível do mar. E se você puder emendar na sua resposta também, qual a vantagem, né, de uma nova corrente que está surgindo, não é tão nova assim, mas agora está mais sendo mais discutida, que são as soluções baseadas na natureza, né, que são ótimas alternativas aqui principalmente para os países emergentes, que têm um pouco mais de dificuldade aí de orçamento. Com certeza. Quando a gente fala sobre essas questões de desastres, mudanças climáticas, elevação do nível do mar, entre outros aspectos, a gente não vai conseguir encontrar soluções sozinho, né? Não é só a oceanografia que vai conseguir resolver o problema dos oceanos. A gente tem uma necessidade da multidisciplinaridade para acabar alcançando, né, os nossos objetivos. Como você deu um exemplo, Rômulo, aí da questão de Petrópolis, essas obras foram feitas por engenheiros, né? Então eles acabaram retilinizando o rio, acabaram tornando o rio mais raso, e isso vai ter impactos, consequentemente, na grande pluviosidade, quando acontecer, casos de inundação, alagamento. E isso vai impactar também diretamente o oceano, menos areia está chegando. Então, essa falta de conexão entre a engenharia e a oceanografia, por exemplo, nesse caso, está levando a gente a um problema. A gente vai pagar por esses erros cometidos no passado pela falta de multidisciplinaridade. Hoje em dia, a gente necessita conversar com outras áreas, conversar com outras pessoas, com outros âmbitos, com outros parâmetros e projetos, para que a gente consiga ter uma integração de todos esses pensamentos e chegar a um bem comum. E existem alguns projetos que acabam fazendo, né, proporcionando essa multidisciplinaridade, que eu acho bastante importante a gente ressaltar, né? Eu tenho um projeto no interior de Minas que se chama Esse Rio é Meu, e ele acaba promovendo, né, uma ação educativa para a despoluição de rios. E isso pode parecer algo isolado, né? Despoluir um rio lá no interior, Minas não tem nem, no litoral, não tem nem praia,
mas eles dão uma grande contribuição para o oceano, uma vez que a gente pode compreender que esses ambientes estão conectados, não só os rios, mas também os lençóis freáticos ao oceano. A gente pode entender que existe toda uma unidade, toda uma integração em prol da causa, nesse caso do oceano e dos rios também. Isso mostra que o papel de conservação, conscientização está em todos nós, não só em quem mora perto da praia, mas também em quem está no interior, né? E essas buscas por multidisciplinaridade devem devem dar o tom, né, dos nossos projetos no futuro. Tem outros projetos para que a gente possa aqui enaltecer, né? Existem projetos de salva-vidas mirins, determinados aí pela Prefeitura do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro aqui também tem projetos onde os salva-vidas acabam ensinando as crianças a segurança no mar. Uma vez que elas têm um contato direto com o oceano, elas podem abrir os olhos para que elas se sintam parte daquela causa. E esse projeto pode dar início a uma propagação de conscientização dessas crianças que vão estar em contato com outras, vão estar em contato com adultos. Dessa forma, a gente faz uma rede de apoio de pessoas que não estão diretamente relacionadas à oceanografia, mas podem estar atuando em uma multidisciplinaridade com a causa, né? E isso a gente pode perceber que era um grande problema no passado, onde a gente tinha muitas influências da engenharia, por exemplo, em obras costeiras, que muitas vezes acabavam causando problemas para toda a parte litorânea do nosso continente, né? Uma vez que a gente constrói um muro de contenção, uma vez que a gente constrói um quebra-mar, isso acaba alterando a dinâmica costeira daquela região e causando problemas para as praias adjacentes. A gente resolve o problema de uma praia e cria problema para outra. Isso se torna um efeito cascata, que vai ter necessidade de novas obras em novos locais, sempre ao lado, e sempre utilizando o dinheiro público, né? Nossos impostos estão sendo utilizados para obras que muitas vezes acabam não resolvendo o problema do avanço do mar, porque tudo isso é causado pela elevação do nível do mar, pela degradação das dunas, das restingas, pela artificialização dos nossos litorais, devido à falta de consciência, falta de multidisciplinaridade. Então, a oceanografia precisa conversar com a engenharia, precisa conversar com a biologia, a gente precisa fazer uma integração de áreas para que a gente tenha projetos mais adequados, para que a gente possa minimizar os impactos que com certeza virão no futuro. Não, e interessante você falar sobre esses projetos, né? O que me interessou muito e eu fui correr atrás para ver como é que funciona. Cheguei até a ver uma reportagem sobre, depois que você falou, foi o do Rio, né? Como é que é o nome? O Rio, Esse Rio é Meu. Esse Rio é Meu, exatamente. Porque é muito interessante, se cada pessoa cuidar, né, do rio que tem próximo à sua casa, aquilo num efeito cadeia vai ser bom para todo mundo. No continente vai ser bom para o mar também. Porque afinal de contas a maior parte dos rios vão para lá, né? Essa água vai para lá. Exatamente. Então você ouvinte que está ouvindo aí, tem inquietação, tem vontade de fazer alguma coisa, fica com ansiedade, né, por essa questão ambiental, né? Já tem até psicólogos falando sobre essa questão da ansiedade ambiental, né, das pessoas que não sabem o que fazer e só vem notícia de que está piorando. Quem sabe não começar um projeto aí no seu bairro, na sua rua, para tentar limpar ou cuidar, né, do rio mais próximo que tem da sua casa. E esse projeto, Rômulo, desculpa te interromper, mas esse projeto em si pode começar na própria casa, conscientizando um familiar, conscientizando um parente. Essa é a forma mais eficaz da divulgação científica ocorrer, sabe? Você que está nos ouvindo, recebendo um conhecimento, se interessa pela área, você tem uma veia ambiental e você pode fazer algo. E não necessariamente está relacionado a colocar nas redes sociais e ter uma grande abrangência. Você pode mudar o pensamento de uma pessoa que está ao seu lado e não teve acesso a esse conhecimento, ou ainda não abriu os olhos para que ele entenda que precisa mudar hábitos. Então, numa conversa do nosso dia a dia, a gente pode estar sendo um ativista, né? A gente pode estar fazendo a diferença. E é importante que as pessoas entendam que uma vez que você recebe o conhecimento, você se torna automaticamente um divulgador científico. Então, você tem uma responsabilidade de passar isso para as pessoas ao lado, fazer a coisa acontecer. Né? Exatamente, né? Não é o podcast é importante, o vídeo no YouTube é importante, mas o velho e bom boca a boca,
né? A relação ali, É fundamental. o almoço familiar de domingo, ele ainda é fundamental, né? Para essa Verdade. conscientização. Bom, eu não sou especialista, mas eu vi algumas cidades, né? Se eu não me engano, foi na Flórida e na América Central, reconstruindo, replantando áreas de mangue, né? E aqui no Brasil a Sim, gente tem na costa aqui do Sudeste, pelo menos que eu tenho mais contato, uma revalorização das áreas de restinga, né? Então, várias praias aqui do Rio de Janeiro estão proibindo, estão destruindo os quiosques que estavam na área de restinga, proibindo a circulação das pessoas nessas áreas para que essa vegetação de restinga ali se regenere como uma forma de cuidar do mar. Né? E aí eu queria te ouvir sobre isso, se realmente isso é um processo válido no cuidado com o mar e se isso pode ajudar aí com as mudanças climáticas, né? A questão dessas biomas litorâneos aí, mangue e restinga principalmente. com certeza, Rômulo. É um conceito que a gente chama de construir com a natureza, né? Algo bastante disseminado na área da oceanografia através dos holandeses, sabe? Eles promoviam a reconstituição de restingas, reconstrução de dunas, dentre outros aspectos. É mais ou menos um pensamento de que a gente deve entender que não tem como a gente ir contra a água e contra o vento. Não adianta a gente construir muros, quebra-mares, estruturas rígidas de proteção que tentam barrar esses fatores naturais. A gente tem que ir a favor deles e utilizar o que está acontecendo em nosso favor, né, em uma questão de equilíbrio com o meio ambiente. A reconstituição de restingas, o reflorestamento ali de manguezais, por exemplo, a reconstrução de dunas, são aspectos que nos levam a entender que é sim possível atuar de forma diferente do que vem sendo feito aqui no Brasil, onde a gente só tenta construir estruturas rígidas de proteção e aproximar cada vez mais a urbanização da linha de costa. Isso é um grande suicídio ambiental, né? Essas áreas, elas futuramente serão atingidas pelo avanço do mar, vão requerer os nossos impostos para que a gente acabe construindo novas estruturas que não solucionam o problema, sendo que a gente tem aí grandes exemplos de que as coisas podem ser feitas de uma maneira mais sustentável, vamos dizer. E além disso... E sempre funcionou, né? E sempre funcionou. São pensamentos que vêm de sabedorias milenares, né? A gente sabe que os índios viviam próximos aos mares e próximos aos rios, mas não tão próximos igual a gente vive hoje em dia. Eles sempre davam espaço porque sabia que o rio poderia inundar, que o mar poderia avançar, mas de alguma forma essa sabedoria ficou no passado. Hoje em dia, cada metro de terreno é disputado, principalmente quando é próximo ao litoral, e as construções estão invadindo de verdade as nossas praias, estão invadindo os nossos mares, e quando o mar acaba eventualmente em um processo de tempestade ou de elevação de nível do mar, voltando a uma posição que antes ele detinha, a gente acha que o mar está avançando sobre a cidade, mas na verdade é a cidade que está avançando sobre a praia, né? E aí vem algumas questões que são polêmicas, mas são verdade. Talvez a forma mais adequada da gente lidar com o avanço do mar é deixar o mar avançar de verdade e permitir com que ele acabe invadindo a cidade. Inclusive, essa é uma técnica de proteção da linha de costa que se chama não fazer nada. Você acaba retirando todas aquelas ocupações que estão ali na região e simplesmente deixando o mar avançar. Dessa forma, acaba estimulando o ambiente a desenvolver a sua resiliência. Em algum momento, esse avanço do mar vai ser contido, já que vai mudar a orientação da linha de costa, vai ter um remanejamento, a remobilização de sedimentos e vai estabilizar aquele avanço do mar. E aí, dessa forma, as ocupações humanas podem se posicionar de uma maneira mais adequada em uma área que não é ativa da praia. Mas isso é muito difícil de ser feito aqui no Brasil. Você está falando de pessoas muito poderosas que vivem ali, né? Exatamente, existem muitos interesses por trás disso. A gente tem aí, hoje em dia, uma grande polêmica em relação à tentativa de privatização das praias. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está percebendo que existe um grande interesse em imóveis na região costeira. E essas mudanças legislativas, elas são feitas não diretamente com palavras como privatização, mas de forma indireta, como a gente sabe que tudo acontece no Brasil no jeitinho. E uma vez que a gente acaba diminuindo qualquer tipo de proteção aos ambientes costeiros, a gente acaba tornando mais vulneráveis à ação da
especulação imobiliária. As cidades vão ser cada vez mais construídas próximas ao mar e a gente vai ter prejuízos que vão ser pagos com as nossas contas, nossos bolsos. Então a gente tem que pensar bastante sobre essa nossa forma de construir e essa nossa relação com a natureza, porque não está sendo benéfico nem para nós, nem para a natureza. Né? Exatamente. E esse discurso de, mas vai aumentar a arrecadação para os municípios, tudo bem, mas essa destruição ambiental ela vai cobrar o seu preço lá na frente. E aí a quantidade de intervenções que essa prefeitura vai ter que fazer para evitar a catástrofe e proteger essas áreas aí na beira da água vão superar em muitos anos que vão ter de arrecadação a mais, né? E é uma questão totalmente contraditória, você saber que está errado e continuar construindo próximo ao mar. É uma questão totalmente contraditória você saber que os hotéis, os resorts que estão ali tendo lucros privados naquela região, quando o mar começa a avançar, solicitam construções e reparos feitos com dinheiro público. Exatamente. Então, é igual quando o banco quebra e quem paga é a gente. Exato. Então a gente está mergulhando em algo que a gente já sabe que vai dar errado, tudo pelo interesse de alguns que vai acabar trazendo prejuízo para todos. Então já não cabe mais a gente ter esse tipo de pensamento, nem a gente dar corda a esse tipo de vertente, né? Já está na hora da gente mudar nosso pensamento sobre esses aspectos. E tudo isso vem com o conhecimento, valorização dos oceanos, para que a gente alcance a conscientização. Né? Exatamente. Iago, antes de mais nada, queria te agradecer pela presença aqui no Geocast. É um prazer muito grande a gente começar a 6ª temporada contigo e com esse assunto aí tão importante, né, para a população brasileira. Ao mesmo tempo que você vai se despedir, queria que, se você puder aí, deixasse umas dicas culturais para o ouvinte que quiser mais saber sobre o assunto, entender um pouco mais sobre o mar, se tem alguma página que ele pode seguir. Queria que você falasse das suas páginas do seu projeto também, mas se tem algum documentário, algum filme, algum livro, alguma coisa para o ouvinte se aprofundar. Eu gostaria de agradecer por estar aqui, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando, né, e falar que é uma honra de verdade estar aqui como oceanógrafo também, né, sendo um embaixador da vida na água aqui no podcast. Fico muito feliz por esse projeto tão fundamental para tantas pessoas. Hoje em dia o oceano está em todo lugar, né, a gente liga a televisão, a gente está tendo notícias, como por exemplo a questão do PCR, mas a gente não entende diretamente que faz parte de uma notícia oceanográfica, né? Então, eu recomendo para que as pessoas possam ter acesso a algumas páginas, alguns canais de divulgação científica, né? A gente tem aí o Olhar Oceanográfico no Instagram, a gente tem a Oceanoterapia, né? Um projeto que eu acabo desenvolvendo no Instagram e no YouTube. E deixo aqui também como exemplo um documentário que é importante as pessoas entenderem como é a nossa relação com o mar, que é Salinas e o ciclo do sal em Cabo Frio. É algo que conta bastante da história, né, de como a gente sai de uma relação de subsistência com o oceano, passando por uma relação exploratória, nesse caso do sal, e como Cabo Frio acaba se tornando também uma cidade bastante turística. Então a gente acaba também entendendo um pouco da ocupação desordenada do nosso litoral, né? Isso envolve alguns problemas que a gente está passando no momento, e esse documentário acaba mostrando de uma maneira assim bastante histórica e lúdica um pouco dos problemas que a gente vem passando com o oceano em todo o planeta. E aproveitando, eu queria deixar também, acabei de lembrar de um documentário aqui, não é um documentário que fala sobre questões ambientais diretamente, né? Um documentário se chama Professor Polvo. Lá no Netflix, eu acho que ele ganhou o Oscar de melhor documentário, deve ter mais ou menos uns 3 anos. Mas é muito interessante que é uma pessoa que vive na beira do mar, mas nunca ligou para aquilo, nunca se tocou para aquilo, até um momento que ele começou a fazer mergulhos ali e começou a acompanhar a vida de um polvo que vivia ali perto da casa dele, né? Então todos os dias ele ia lá visitar o amigo dele, né, o amigo polvo, com uma câmera na mão. E que bom que ele levou essa câmera, porque aí produziu um documentário aí super, super interessante, né? Não tem nenhuma mensagem ambiental diretamente, né? Mais um documentário ali de entretenimento, mas passa um monte de mensagens ali indiretas. O ouvinte que quiser assistir está disponível lá no Netflix. Iago, meu amigo, muito obrigado. Esse assunto reverberando aí, pode ter certeza que eu vou te chamar para uma próxima. Com certeza, conte comigo. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Valeu, um abraço. Tire as construções da minha praia,
não consigo respirar. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco.